Destinos RS. Oferecimento. Sesc. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Tá precisando viajar? No Sesc Turismo, você descobre novos destinos pelo Brasil e conhece novas culturas no exterior. Aproveite pacotes completos em até 24 vezes sem juros. E você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou em redes conveniadas o ano todo. Sesc Turismo. Viaje mais, viaje Sesc. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos RS, canal 525 da Claro TV, na internet, no portal www.tvminuano.com.br e no YouTube. Nosso programa foi criado, tem o propósito para promover, divulgar, realizar o apoio ao marketing turístico das 28 regiões turísticas e seus 383 municípios. Toda semana nós trazemos personalidades, pesquisadores, pessoas que contribuem para o desenvolvimento do turismo do Rio Grande do Sul. É um programa que tem a finalidade de fazer o bem, sem olhar a quem, valorizando os aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços do destino Rio Grande do Sul. Hoje nós temos aqui convidados especiais, pessoas importantíssimas, amigos, parceiros, que estão contribuindo e fazem parte dessa estruturação, dessa oferta na área de comunicação e marketing para valorizar o turismo. Nós temos de cara, de imediato, a doutora Flávia Panazzolo, que é turismóloga, antropóloga, PhD em antropologia, foi minha aluna na Pontifícia Universidade Católica, pesquisadora e está sempre disposta a contribuir. Por favor, Flávia, se auto-apresente para os nossos telespectadores e internautas. Olá, é um prazer, professor Abdon, pelo convite, César, Larré, por estar aqui nesse dia e nesse bate-papo interessante. Na realidade, o nosso programa, o nome do podcast, porque permite essa interação, permite que as pessoas façam a troca de ideias com o objetivo comum, que é valorizar o destino RS. E agora temos o César Tomazini Liscano, que me fez uma cobrança, porque ele participou do programa aqui e nós comentamos da importância do turismo de galpão, das experiências que nós tivemos do turismo criativo aqui em Porto Alegre. E ele falou: Abdon, nós temos que voltar a discutir esse tema. Olá, César, bem-vindo, se auto-apresente. Olá, Abdon, tudo bem? Pois é, estamos aqui de novo, né? Nem faz tanto tempo assim, e ainda estamos em setembro. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar nessa questão aí, porque o tradicionalismo a gente faz o ano todo, todos os dias da semana, e eu sempre falo para o pessoal de CTG, os patrões, que nós fizemos tradicionalismo, cultura gaúcha, da porta para dentro do galpão. Pouca coisa a gente consegue colocar, mas ainda bem que nós podemos contar com um amigo assim que nós não estamos mais em setembro, nós já estamos em novembro. Claro. Agora, a Semana do Farroupilha, que esse trabalho que você ajudou a contribuir aqui no estado todo, pela sua carga e função, ela continua. É por isso que agora, em novembro, nós estamos trabalhando na promoção e na valorização do turismo de galpão. E à minha direita aqui, nós temos um amigo de alguns anos, né? O Ludwig Larré, uma pessoa que foi uma liderança muito grande em Santa Maria, por ter ocupado o cargo na Câmara dos Vereadores, foi assessor de comunicação da Universidade Franciscana e parceiro de projetos que a gente desenvolvia, além de ser filho de um grande amigo meu, o Larré, que escrevia no jornal. Larré, se auto-apresente para nós aqui do
Destinos RS. Abdon, um grande prazer estar aqui contigo, reencontrando o amigo, né, cuja trajetória em Santa Maria eu pude testemunhar. Depois vou falar um pouquinho a respeito disso. Prazer estar aqui com o César, com a Flávia. Como o Abdon colocou, eu sou jornalista, com trânsito, trabalhei em televisão em Santa Maria, em Santa Catarina, depois retorno a Santa Maria na área de assessoria de imprensa. Tive uma empresa lá que prestava serviços à Universidade Franciscana, onde o Abdon foi o fundador do curso de turismo, né? Eu costumo dizer que quando o Abdon chegou em Santa Maria, final dos anos 80, por aí, a área do turismo era tudo mato, né? Ele foi o desbravador e deixou um legado enorme. E hoje você sabe que eu tenho com muito orgulho a medalha Coração do Rio Grande, assim como tenho o título de cidadão matense em Mata, a cidade da pedra que foi madeira, e a medalha de Porto Alegre. Eu não sei, eu acho que não sou tão lindo assim para conseguir essas coisas. Eu acho que até é pouco, né? Mas para concluir aqui essa fala sobre a minha trajetória, eu fui funcionário concursado da Câmara de Vereadores de Santa Maria, mais especificamente da TV Câmara, né? De onde me aposentei no ano passado, e o meu último período na ativa no serviço público, eu estive cedido aqui em Porto Alegre, a Secretaria de Estado da Cultura. Tive a felicidade, né, de preencher uma vaga na assessoria de comunicação da Casa de Cultura Mário Quintana, onde passei 3 anos maravilhosos trabalhando naquele palácio, naquele universo orgânico da cultura. Para você ver, então, que é a vida, né? A gente oportuniza e possibilita esses reencontros, né? E eu fui buscar você, né? Agradeço a sua participação, e nós vamos falar um pouco mais sobre a cidade e coração do Rio Grande. Depois que todos apresentados, eu vou pedir, então, para que a doutora turismóloga, antropóloga, comente o trabalho que ela está realizando do turismo de base comunitária. Lembrando ao nosso telespectador, ao nosso internauta, que a Organização Mundial do Turismo, a ONU Turismo, fez um documento dizendo que após pós-pandemia, um dos segmentos que deveriam ser motivados é o turismo de base comunitária. E nós temos a Flávia, que está realizando um trabalho nessa área. Por favor, Flávia, comente como é que está o seu trabalho, aonde está sendo realizado, com quem? Atualmente eu trabalho na comunidade quilombola de Morro Alto. Quilombola? Quilombola, que fica na região de Maquiné. Nós fazemos um trabalho ali de medidas mitigatórias do DENIT. Então, eu faço esse levantamento como antropóloga e turismóloga também, de levantar todas as possibilidades turísticas existentes naquela região. E a comunidade tem, para fazer a base comunitária, ela precisa se envolver desde o início, desde a pesquisa, desde o que existe ali na comunidade, né? E como é uma comunidade quilombola, eles têm muita história, têm muita tradição, tem a culinária, tem a dança deles também, que tem agora em outubro passado, que foi, nós Sim. Estamos em novembro, eles fizeram a dança que é uma mistura católica e africana. Então é muito interessante, tem 4, 5 dias de festas. E essa base comunitária que eu estou fazendo com eles ainda não está pronta, porque tem todo um processo de pesquisa, de levantamento, porque eles precisam desenvolver a cultura deles para trazer para o turismo. Então, estou ainda nesse processo. É por isso, Flávia, que nós falamos nas nossas apresentações, nos nossos textos, que o turismo é um fenômeno. Com certeza. E por ser um fenômeno, ele tem transversalidades. Nesse caso, um exemplo concreto da transversalidade do turismo com a antropologia, com a comunicação, com a cultura, com a educação, porque às vezes as pessoas não tão informadas imaginam que é turismo só oba-oba, entendeu? Vamos fazer, não é bem assim. Quando você trabalha o fenômeno, você vai buscar pesquisadores, você vai buscar pessoas que dedicaram o seu tempo, dedicaram
a vontade de descobrir de como o turismo tem a sua importância. Esse é um exemplo típico de como se trabalha com a base comunitária. É um segmento, é um nicho de mercado, mas sem sombra de dúvida, com esse projeto que ficar pronto, e você será convidada novamente para apresentar esses projetos aqui, vai nos dar uma visão de, quem sabe, um novo destino e um novo atrativo ali para essa região. Qual é a sua previsão? Mais um ano, Flávia? Acredito que sim, porque também vai depender tudo da comunidade, né, do envolvimento da comunidade no projeto. Porque eles começam, eles têm que estar em todas as partes do projeto, até o final dele. Não é só eu entrar, fazer a pesquisa, não, eles têm que participar de todos esses processos. Fantástico. Eu que trabalho com turismo há alguns anos, às vezes a gente demorou 40 anos para reconhecer o meu trabalho, mas graças a Deus que reconheceram, ainda bem que eu estou vivo, né? Pior quando a pessoa morre e não reconhece. Bem, muito obrigado, doutora Flávia, obrigado por receber o convite, estar aqui conosco aqui hoje. E agora vou falar com o meu amigo César, que é uma autoridade, chegou de viagem correndo para estar conosco aqui hoje, e naquela última participação dele, ele questionou, ele mandou uma série de fotos que serão colocadas depois na edição, mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o turismo de galpão. O turismo de galpão é uma ideia que já vem de um bom tempo, né? Começou contigo, né, meu amigo? E é uma ideia muito que é muito bem-vinda no meio tradicionalista. Eu estava dizendo antes, né, que a gente procura sempre trazer, ou melhor, levar para o turista o que nós trabalhamos o ano todo. Nós temos atividade a semana toda e o ano todo no Centro de Tradições Gaúchas. E às vezes sentimos essa falta da aproximação do turista chegar para conhecer. Nós estamos ali à disposição, estamos loucos para mostrar o que é a cultura gaúcha, e às vezes nos sentimos, o turismo de galpão aí que eu estou vendo. Esse folheto que está aqui na minha mão é de 2013. Tem algum tempinho, né, Flávio? Tem uma foto minha nesse folheto. Opa! E aqui nós temos toda a programação do que se fazer no CTG, das atividades, tem a oficina do chimarrão, a oficina do churrasco, a oficina de dança com chimarrão e por aí vai. É uma riqueza. E esse material foi apresentado no Festival do Rio Grande do Sul, em Paris. Eu estava lá e nós apresentamos isso, e também foi apresentado na Itália, na Alemanha, na Espanha, porque é um diferencial fantástico que a cultura gaúcha oferece em todo o planeta. Por favor, César, continue. Pois é, então depois nós nos encontramos pela questão de destino, né, vamos dizer assim. E aí eu estava falando outro dia por telefone ao Abdon, eu digo, olha, aquilo que acontecia antes era muito bom que a gente pudesse retomar. E aí por isso que ele disse que eu cobrei dele, na verdade. Na verdade eu manifestei uma vontade que nós temos de dar uma continuidade àquele trabalho, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós tínhamos vontade, só ficou na vontade, não conseguimos fazer com que saísse do papel a receptividade lá no aeroporto, né? Fazer um receptivo no aeroporto, porque você vai nos outros estados, eu cito assim, por exemplo, o Rio ou a Bahia, onde eu estive, em que você chega na Bahia, por exemplo, já recebe uma pulseirinha a fitinha do Bonfim. E o ideal é que quando você receba a baiana, que representa a cultura baiana, a cultura negra, você faz 3 desejos, entendeu, Larré? Então você todo aquele trabalho desenvolvido com sincretismo religioso, que é a medida do Bonfim, né? Desde a lança, né, da Igreja do Bonfim, aí a baiana coloca no braço da pessoa, você tem que fechar os olhos e fazer 3 pedidos. Isso mesmo. E aqui nós não temos, eu sinto essa falta aqui. Tem um chimarrão, aquela discussão que houve, se tem que pagar ou não o chimarrão. Né? Quando eu estive como coordenador da região, que envolve 11 municípios da Grande Porto Alegre, estivemos com o secretário estadual da época, o secretário municipal da época também do turismo, solicitando esse espaço no aeroporto, mas aí não foi possível. A Infraero, enfim, na época não deu e tal.
que a gente queria? Queria ter um casal ali, pelo menos por turno, 1 ou 2 casais por turno, para receber o turista, a pessoa que estava chegando no estado, seja para qualquer fim, mas com chimarrão, com informações sobre a nossa cultura. É isso que a gente queria. Infelizmente, a gente sabe que os governantes mudam e nem sempre os projetos são continuados. Porto Alegre teve 2 postos de informações. Teve um posto de informações da Prefeitura Municipal, tinha até espaço para bagagem, mas me parece que foi cortado, porque o aluguel era caro, não sei o que lá. E ficou outro posto de informações. Aí você sabe que tem toda aquela burocracia do projeto, e eu falei para o César, é pena que a gente não teve oportunidade de trabalhar junto, porque tranquilamente as entidades poderiam apoiar, porque você vai lá com uma roupa maravilhosa, todo indumentária do gaúcho, e você tem que ter transporte, tem que ter alimentação, né? Claro. As baianas lá na Bahia têm contrato artístico para que eles possam fazer aquilo. E eu aproveito a oportunidade, porque eu estou vendo que você está com um lenço diferente, maravilhoso, é um marrom com branco, você está com colete, a TV a cores mostra. Me explica esse lenço, porque é mais uma aula. Aliás, turismo também é cultura. César, que lenço é esse? Logo no início do nascimento do movimento tradicionalista gaúcho, era adotado as cores mais básicas, né? O vermelho do maragato, o branco do chimango e o verde, que vem lá do positivismo, da época lá ainda da Revolução de 1893, que era o pica-pau contra os maragatos. E mais adiante, o MTG passou a adotar e aceitar outras cores. Surge, então, a mistura de cores. Aí, na época das revoluções, o maragato, quem usava lenço vermelho, doutora, e o larré, Flávia, era... Isso. Quem usava o vermelho era do Partido dos Maragatos, né? O chimango, quem usava o branco era do chimango, da parte do governo, né, do Getúlio, Borges de Medeiros, certo? Então, bem. Mas, com o passar do tempo, tinha as pessoas que não eram de nenhum partido, não queriam se identificar com nenhum partido e nem com outro. Ah, existia isso? E aí, os chamados em cima do muro. E aí, então, surgiu o lenço carijó, o vermelho com o fundo branco, o verde com o fundo branco, o marrom com o fundo branco, são as cores aceitas dentro de uma diretriz de indumentária do movimento tradicionalista gaúcho, que aceita essas cores, mas só 2 cores. Onde houver mistura de mais cores, aí já não está dentro do regramento da nossa indumentária, da nossa pilcha, não é? Mas é aceito. Aí depois surgiu o marrom com o branco, que é o que eu estou usando, o preto com o branco, o azul com o branco, como eu falei, não é? Dentro do regramento de lenço, já que estamos falando em lenço, o MTG só não aprova a questão do uso do lenço preto, porque é só por questões de luto, mas justificadamente ali a pessoa estiver representando uma entidade ou estando participando de um evento social, é tranquilamente aceito. Porque basta dizer que, para falar nisso, eu gostaria de dizer que nós temos a nossa indumentária, a nossa pilcha, baseada numa lei estadual de 99, que determinou que a nossa pilcha ela é equivalente, vamos dizer assim, a um traje de gala. Então eu posso estar numa cerimônia de posse do governador, por exemplo, pilchado, e estarei de igual para igual com um outro traje oficial. O próprio cerimonial coloca traje oficial para convite de uma cerimônia dessas aí, formaturas em universidades, enfim, mas baseado na lei, que é a lei da pilcha. Que ano foi essa lei? 99. Recente, então. De 99. A pilcha de 99, ela justamente estabelece o que ela não diz cores por cores, tamanho de largura de bombacha, não. Ela remete para o movimento tradicionalista. A pilcha do gaúcho oficial será regulamentada
pelo movimento tradicionalista. E aí nós temos lá, então, a pilcha social, que é o paletó ou o colete, mas, claro, para ocasiões formais é o paletó. A bombacha, cores neutras, não há necessidade de ser preto, os dois conjuntos, não. Então aí tem a bombacha, a bota, uma cor neutra, marrom, preto, enfim. A guaiaca, que é o cinturão de guaiaca, né? Então tem toda essa regulamentação. Eu acho bem interessante isso. Inclusive, olhando pelo seu lenço, eu devo ter umas 2 gravatas que parecem com esse lenço aí. Eu vou procurar, eu sou fã de gravata, também gosto, e eu vou querer descobrir se não tem alguma parecida para vir aqui mostrar para o telespectador, só que eu não comprei aqui, comprei fora. Mas é uma demonstração do bom gosto, né? Sim. E naturalmente tem que ter todo um trabalho voltado à plasticidade, ao design e tudo mais, que faz parte da moda, né? A indumentária gaúcha. Agora eu queria perguntar para o meu amigo Larré, jornalista Larré, se ele acredita que o movimento tradicionalista, isso envolve não só a indumentária, mas também as músicas, os acampamentos, a gastronomia, se isso realmente é um diferencial para atrair visitantes. Eu estou perguntando ao Larré, porque eu sei que Santa Maria tem muito CTG e tem muitas experiências nessa área. Por favor, Larré, complemente esse raciocínio. Olha, eu acredito que toda a nossa identificação regional, né, que tem uma das suas vertentes no tradicionalismo, se constitui em um bem cultural fora de série, né, e por ser bem cultural, é um bem turístico. Né? Entre o bem, seja ele cultural, e turístico e o público, nós temos que trabalhar a transformação deste bem cultural ou bem turístico em produto cultural ou turístico. E acredito que isso venha sendo feito, né? Essa trajetória vem sendo seguida há muito tempo. E hoje nós já temos todos esses atrativos da cultura gaúcha sendo explorados, no bom sentido da palavra, como produtos turísticos, como fatores de atração de público para essas programações. Cabe, o bem turístico está lá, o bem é imutável, né? E o produto ele precisa estar sendo adaptado constantemente aos novos tempos, né? Hoje, principalmente na área de comunicação, que é a minha área, os paradigmas são outros e eu tenho certa dificuldade de transitar, para não dizer total dificuldade de transitar com a questão dos meios eletrônicos, claro. Das redes sociais que se tornaram elementos de validação, né, de aprovação de produtos. Né? Então é algo que eu ando com muito cuidado por não dominar a questão redes sociais, mas isso está dentro do processo de comunicação. E dentro desse processo de comunicação, digamos, da disseminação, né, da divulgação desse produto, nós estamos muito bem servidos. Como produto, a coisa tem que estar em constante você tem ideia, evolução. Larré? Né? Imagine, o Larré deu uma aula agora, porque ele também convive com esse tema e deve ter ouvido centenas de comentários sobre isso, e eu, particularmente, na condição de economista especializado nessa área, eu sempre digo que você tem que estruturar a oferta. Né? E como é que se estrutura a oferta? Se estrutura quando você pega, se fosse uma equação, seria o sigma, o melhor da geografia, o melhor da cultura, o melhor da história, adicionado aos equipamentos e serviços para determinar um tipo de produto. Esse produto é o produto principal, que é o destino, capaz de atrair, é um produto complementar, que é o restaurante, que é o hotel, e o produto periférico, aquele que não consegue atrair, mas ele pode gerar negócios. Essa sistematização a gente aprende, estuda há alguns anos, e cada dia que passa está aí, para os planejadores, para os turismólogos, para os economistas, para os gestores, para saber exatamente como fazer essa melhor composição.
E Larré, isso demora, isso requer estudo. Vocês viram o trabalho da doutora Flávia, que ela está trabalhando com todo o turismo comunitário, está lá formando, envolvendo a comunidade para depois lançar o produto. Aí me lembra ainda, Larré, que é muito importante citar que depois que você estrutura a oferta turística, depois que você determina o produto turístico, você tem um objetivo, é atrair visitantes. Do que adianta a moeda no fundo do oceano? Não vale nada. E como nós vivemos numa economia de mercado, nós temos que trazer essas informações e colocar à disposição. Aí que entra o poder da comunicação. E a comunicação hoje, nós temos um trabalho fortíssimo de entender ou ficar indignado, porque nós estamos convivendo com gerações distintas. Eu tenho amigos e tenho clientes com 90 anos. Ao mesmo tempo que eu dando aula na universidade, nas minhas palestras e mentorias, tem gente nova. E parece que entra em choque. E não tem que entrar em choque. Nós nunca tivemos a oportunidade das gerações convergirem. Que as gerações possam, por exemplo, no CTG, quando você chega no CTG, você vê as criancinhas de bombacha. Quando você chega nas manifestações culturais, você vê público para todo tipo. O que não pode acontecer, e talvez, Flávia, você como antropóloga possa até analisar isso, é como adequar a comunicação digital, que meu amigo Larré falou, para as gerações que estão aí. Olha bem, eu deverei estar presente no Festures em Gramado, e eu vou falar sobre o marketing de relacionamento físico e digital. É uma palavra chamada figital. Então, a depender de quem você se comunica, você pode usar um canal de comunicação e um meio diferente. Porque se fosse só digital, não ia ter eventos. Para que ter eventos? Aliás, eu vi na semana passada, um canal de televisão, acho que não sei se foi internacional, o cara pegou o celular, colocou uma IA, inteligência artificial, a conversar com outra IA. 2 celulares e as IAs começaram a conversar. Isso, Larré, é assustador. Isto é assustador. E aí, para o mundo que eu vou descer, não. Como é que nós vamos conviver com isso? A adaptação. Adapte-se. Se você não conseguir se adaptar às novas realidades, no meu mestrado, nas aulas que eu dou via internet lá para a Espanha, eu questiono muito isso. Está assustando, vai gerar emprego? Vai, mas vai abrir emprego também. Agora, aquelas pessoas que não conseguem acompanhar essas mudanças tecnológicas, olha bem aqui hoje. Nós temos 3 câmeras, um suíte, um iluminador, um som, para fazer esse programa maravilhoso com a TV Minuano, o canal 525 da Claro TV. A gente poderia fazer uma chamada. A nossa amiga a Flávia na casa dele, o Larré lá em Santa Maria, quer dizer, poderíamos fazer o programa, mas é diferente. Nós estamos ao vivo. Todo mundo trabalhando para oferecer o melhor, porque você merece o melhor. E a Flávia, o que é que você pode contribuir com esses eventos tradicionalistas como forma de atrair visitantes? Você acredita que essa possibilidade de oferecer oficina, de conhecer um CTG disponível em Porto Alegre, pode ajudar a atrair visitantes? Com certeza. Acredito que não só os visitantes, os moradores também. Tem que ter uma divulgação em todos os lugares, até nas escolas mesmo, eu acho interessante, que daí as crianças já participam desde cedo, porque vocês lá dentro aprendem muita história. A história do Rio Grande do Sul está ali. Então, a dança, a música, está tudo envolvido. Então, eu acredito que
aproveitar nossos jovens e também o turismo. Quando chegar no aeroporto, já deixar um folder informando que tem essas oficinas, porque muitas vezes as pessoas ficam em Porto Alegre, vêm acompanhando alguém que tem um congresso, um evento, e não sabe o que fazer. É verdade. Tendo essas oficinas, então tu vai lá no congresso e eu vou nessa oficina. Eu acho que é interessante. Ô César, você poderia dar um exemplo, porque já que você é um homem do movimento MTG e você corre o estado todo, está indo para a Argentina, é hoje ou amanhã que você vai? É no mês de novembro, né? É, novembro. Perfeito. Qual o tipo de oficina que o CTG, que você tem apoiado mais, tem participado, é o CTG da Zenha, né? Estância da Zenha. Tá, me explique mais o que é que pode ser oferecido, né? Para a gente saber e tudo mais. Claro. Aqui no Ritmo de Hablar. Assim, os CTGs têm os ensaios de... Vamos pegar já na prática a coisa, né? Bem pontual. Ensaios de danças tradicionais. As danças que o Paixão Cortes pesquisou, ele e o Barbosa Lessa. Então, nós temos na capital, Flávia e Laé, nós temos cerca de 45 CTGs só na cidade de Porto Alegre. 45 CTGs? 45. A cidade é dividida em duas zonas, subcoordenadoria da Zona Sul e subcoordenadoria da Zona Norte. Esses CTGs, todos eles, têm, na segunda ou tem o ensaio dessas danças tradicionais, que o turista pode chegar no ensaio e o professor chamá-lo para experimentar uns passos do pezinho. Isso é aberto ao público? É aberto ao público. Mas como é que a gente não sabe disso, né? Divulgação. Olha a comunicação. O marketing. Os ensaios são abertos. São abertos ao público. Pode chegar, o turista pode chegar, experimentar ali dançar a cana verde, dançar o pezinho, saber um pouquinho daquela dança, por que dançam isso. Num outro dia, ou no mesmo dia, mas um outro CTG, está acontecendo o curso de danças de salão, ou de danças de fandango, como é chamado. Então o turista pode chegar e aprender a dançar um shot, a dançar uma valsa, a dançar um chamamé. E isso nós temos o Estância da Zenha, o 35 CTG, o Glauco Saraiva, todos cerca de 3 quilômetros no máximo, um raio de 3 quilômetros do centro histórico. Depois, um pouco mais afastado, nós temos outros CTGs. E aí, outro dia eu falei para o amigo Abdon aqui que nós tínhamos um roteiro, uma grade com essa programação. Ou então está acontecendo uma oficina de jogo de truco? Sim, na Zona Sul tem. Ali também, ali no bairro Santo Antônio, tem um CTG Glauco Saraiva, em que o próprio Gaúcho da Fronteira, o artista, o gaiteiro, ele participa tem ali uma rodada de truco, de jogo de truco espanhol, aquele jogo espanhol, carta espanhola, ali acontecendo. Aí num outro dia está acontecendo uma janta por um outro motivo, ali no Estância da Zenha, todas as quartas-feiras, inverno e verão, à noite, nas quartas-feiras, acontece uma janta campeira, comida campeira. E os ensaios, tanto de invernadas mirins, invernada é aquele grupo de dança, né? Outro dia eu falei aqui, tanto de invernada mirim, como juvenil, como adulta. Isso é o ano todo. Olha que interessante. Agora é interessante que aí que entra a contribuição, Larré, você como homem de comunicação, isso deve estar disponível no site do MTG ou não? Não, a gente está montando agora uma forma de divulgar, sim. Porque o site do MTG, ele não tem um site dirigido para isso aí, diretamente. Entendi, aí o que tem? Tem os CTGs que cada um tem o seu site e divulga, não é? Como é que nós chamamos isso? A busca, turismo de galpão, turismo criativo, como é que nós chamamos isso? Nós vamos ter que botar isso nesse pacote para chamar turismo de galpão, para que todo ano, senão a gente vai ter que estar buscando, o turista vai ter que estar buscando isso de forma individual. Então você já pode contar com o apoio do Destinos RS em termos de único programa. Nós temos 1 hora só falando de aspectos positivos do turismo gaúcho. 1 hora de televisão, canal 525 na TV Claro, na Claro TV,
ainda no portal www.tvminuano.com e no YouTube. 1 hora para valorizar os destinos do Rio Grande do Sul. Me parece que na história da televisão gaúcha é a primeira vez que está se propondo algo assim. E eu queria que você soubesse, já que você é autoridade nessa área, que nós vamos lhe ajudar. Que bom. Nós vamos precisar fazer algumas reuniões, né? Nós temos aqui jornalistas, temos pessoas, temos antropólogos, ver se a gente consegue, quem sabe até, desenvolver um aplicativo ou um site para colocar isso, porque aí os governos vão embora e a programação continua. Não, e isso, Abdon, é em todo o estado. O Larré pode muito bem falar sobre isso. Tem lá em Santa Maria, o Santa Maria é um celeiro lá de CTGs, enfim. Nós temos em todas as cidades do estado, nós temos, e não é um CTG, nós temos as que eu conheço, assim, que tem poucos, as que tem menos, são 5, 6 CTGs, tá? E eles fazem isso que eu disse, eles fazem a semana toda, é uma coisa diária. Fora isso, nós, CTGs, enquanto CTGs tradicionalistas, podemos oferecer uma oficina de chimarrão, uma oficina de churrasco, como você tinha falado antes. É só chegar aqui, oficina de chimarrão, oficina de churrasco, uma oficina para ensinar a encilhar o cavalo. Encilhamento do cavalo, demonstração de como encilhar o cavalo para a montaria. Depois tem uma questão do mundo do chapéu. É de uma riqueza. Isso foi iniciado, pelo menos é que eu tenho esse folheto, em 2013. Aonde foi apresentado isso, repito, no exterior. E eu guardei isso daqui, entendeu, Larré? Porque é bom a gente guardar essas coisas, né, Larré? Então, acredito que isso tem um espaço para se fazer muito grande. Claro, o turista tem a ideia, eu imagino também, né? Não sei, mas algumas informações me chegaram, que o turista tem a ideia que a gente só comemora no mês de setembro, que já passou, né? Que a gente comemora só no mês de setembro a tradição gaúcha. Não, é o ano todo. Nós temos os festivais, nós temos aí o Enarte, do qual agora, no mês passado, eu estive avaliando uma das categorias, né? Uma das modalidades, que é o causo gauchesco de galpão. Eu já fui premiado em outras edições e agora me convidaram para ser da comissão julgadora. Então, o festival, o Enarte, ele não envolve só danças, ele envolve a chula, ele envolve o violão, quem toca violão, quem toca gaita ponto, variedade de gaita ponto. Poesia gaita, também, né? Poesia, muito bem colocada aqui pela Flávia. Declamação, né, no caso. Que é. A trova literária, a trova... A pajada, e aí uma outra hora, mas tem que falar só sobre trova, são muitas coisas, envolve tantas pessoas participantes, tantos concorrentes, que é feito de forma em etapas de eliminatórias ou classificatórias. Então nós temos a etapa regional, depois vem a interregional e depois vem a finalíssima, que a interregional seria a semifinal. Depois vem a finalíssima lá em Santa Cruz, onde cerca de 5.000 participantes estão lá concorrendo nessa etapa. E isso, para que isso aconteça, é necessário ensaiar, e por isso que eles ensaiam o ano todo. Então o turista pode chegar a qualquer momento, chegar num CTG, tem alguém ensaiando a trova, alguém ensaiando a declamação, e explicando o nosso gauchês, né, Larré? Nós temos um gauchês, nomes assim, palavras que surgem, que vêm dali da campeira e que surgiram com os festivais nativistas, né? Isso é um outro assunto, se eu entrar aqui só eu se eu entrar por ali só eu vou falar. Então assim, tudo isso todos os dias nos CTGs. É só chegar. Quer dizer que eu fiz um estudo sobre a quantidade de eventos turísticos que o Rio Grande do Sul possui, um calendário de eventos oficiais, e eu fiz a contagem de 407 eventos que são realizados no Rio Grande do Sul. É festa todo dia. É impressionante como existem eventos diversos para diversos tipos de públicos no estado do Rio Grande do Sul. Se um dia eu pudesse continuar o trabalho do marketing do Rio Grande do Sul, eu teria o diferencial básico, a cultura,
e a fortalecer esse calendário de eventos. Ô Larry, você que é de Santa Maria, cidade coração do Rio Grande, você pode lembrar, recordar alguns eventos que foram capazes de atrair visitantes lá para a cidade? Já chegamos lá antes, só fazendo aqui uma observação, né, no que vocês comentavam aqui com o César. Eu, na véspera do programa, para buscar algumas referências de turismo, que não é a minha área, né, peguei alguns dados interessantes. Uma pesquisa da Universidade Fevale do ano passado aponta que a cultura gaúcha movimenta 4,5 bilhões por ano. Só os rodeios são responsáveis por quase metade, 2 bilhões por ano. Então, Isso que eu não falei em rodeio ainda. Exatamente, que tem mais o rodeio em várias regiões e cidades, não é só... Exatamente. Sim. Né? Então, este potencial é muito grande. Voltamos para Santa Maria. Olha, eu estou fora de Santa Maria, acho que eu já resido em Porto Alegre desde 2013, vou ocasionalmente. A última vez foi, acho que faz quase 2 anos que não vou a Santa Maria. Minhas filhas que venham me visitar. Sim. Mas, enfim, eventos que... Santa Maria tem aquele potencial muito grande, dentre outros, né? E eu acho que tudo que existe de Santa Maria hoje tem a mão do Abdon Barreto Filho. Opa! Né? Eu costumo dizer que a área de turismo era tudo mato. O desbravador foi o Abdon, a professora Norma Meche. Porque só para você ter ideia, no tempo que nós fazíamos parte da Universidade Franciscana, tinha regionalização do turismo, estava começando. Nós definimos, com base em pesquisa, em estudos, 3 grandes segmentos para desenvolver o turismo na região central. O primeiro segmento que nós alertamos foi o turismo religioso, o segundo o turismo paleontológico e o ecoturismo. Oficinas, reuniões, nós passamos alguns anos formando bacharéis em turismo, alguns estão ocupando cargos muito importantes, não só em Santa Maria, mas na região, na Quarta Colônia, coisa e tal. É a nossa contribuição para desenvolver, porque sem conhecimento não se leva a nada. Repito, o grande problema é a falta de continuidade na rede. Quando você me conheceu, eu era de iniciativa privada, depois continuei. E eu acredito que o turismo ele é democrático nesse processo. Mas, às vezes, as prioridades políticas não contemplam o turismo por uma falta de informação ou de política, porque requer investimento, né? Você imagine uma doutora visitando quilombolas, né? Vai no carro... Tem dedicação, tem pesquisa. Imagine o CTG, as pessoas têm que... Olha, o investimento para ter uma roupa dessa, isso é dinheiro, é recurso. E às vezes o país, o estado, o município tem dificuldade de recursos. E aí que entra a economia de mercado. É aí que entra as empresas, é aí que entra a entidade. Aí que entra a comunicação. Um programa como esse aqui, que vai ficar no YouTube disponível, pode ser referência para um monte de investimento. E eu vejo que se não tiver comunicação, fica muito difícil. Eu sempre digo isso. Se você estruturar uma oferta e não comunicar, é dinheiro jogado fora. Mas continua, Larré. A comunicação é uma das ferramentas do marketing para qualquer área. Na área de turismo é mais efetivo e mais importante ainda, né? Então, Santa Maria tem diversos potenciais. Tu mencionaste a questão do ecoturismo, que eu acho que pode ser ainda mais explorado, né? Talvez até as iniciativas estejam ocorrendo e eu, por estar afastado de lá, não tenha conhecimento, né? Mas o turismo paleontológico, que tu foste pioneiro lá com a criação do projeto Dinoche, com o Birata e com o meu amigo Rui, que faleceu agora, o Birata. Rui Gifone, né? Perdemos o Ruizinho faz pouco. Então, esse potencial cresceu muito, se expandiu muito ali pela região de Quarta Colônia, depois para o lado de São Pedro do Sul, até Mata, né? E, curioso, quando o meu querido Abdon Barreto abre lá em Santa Maria,
o espaço de Notier era um espaço temático, né, educativo para a questão do turismo paleontológico, né, e com um receptivo muito interessante. Essa estrutura é montada onde? No prédio da antiga Cooperativa dos Funcionários da Aviação Férrea do Rio Grande do Sul, que fica na Vila Belga, primeiro conjunto habitacional do Estado, uma arquitetura belíssima que foi criada quando foi para lá Companhia Auxiliar de Chamin de Fer, né? Auxiliar de Visir. Belgas, engenheiros belgas, então porque se chama Vila Belga. Os belgas não eram imigrantes, os belgas eram investidores. E lá em Santa Maria foi desenvolvido todo um projeto da Vila Belga, e no tempo que eu estava na RBS, o Carlos Gilberto já era diretor lá, tinha um projeto chamado Preservação da Memória Cultural do Rio Grande do Sul. Então, foi feita uma pesquisa, e eu me lembro que essa pesquisa apontou a Vila Belga, assim como os outros prédios lá, foi um trabalho realizado pelo IPREMEC, Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria, com o apoio da doutora Lúcia Isaia, do senhor Antônio Isaia, com o Binato, uma série, o próprio meu amigo Zanata se preparou para o Zanata, meu professor querido. Zanata maravilhoso, e nós fizemos esse projeto que foi aprovado na época pelo acho que é a Secretaria do Estado, o IFAI, e nós colocamos uma placa na Vila Belga. E eu fui, muitos anos, fã da Vila Belga. Quando o Birata e o Rui, nós alugamos lá essa sede da cooperativa e criamos o primeiro espaço temático dedicado ao período Triássico. No 2000, eu estou falando de 25 anos, fizemos lá uma viagem pelo tempo, fizemos uns desenhos. Você se lembra disso ou não? Lembro vagamente, mas veja bem, lá nesse período, acho que anos 90, né? Bom, a Vila Belga, eu não lembro agora a época de construção, mas para quem não conhece... Princípio do século XX. Eu acho que nós vamos ter imagens aqui, né? Vai ser projetado. Então, a Vila Belga é um conjunto de residências que eram feitas para os funcionários de mais alto escalão da rede ferroviária, casas amplas, bonitas, são 5 a 6 quarteirões com essa característica histórica. E foram construídas 800, né? Eu não vou saber eu fiz pela o total. Pesquisa que eu vi. Foi. Mas hoje, atualmente, só tem 70. Porque naquela época que foi feito esse projeto, foi todo um trabalho que foi levantado pelo IPREMEC, Instituto de Preservação da Memória, o senhor Antônio Isaia pesquisou isso daí também, se colocou aquilo como uma referência, porque é belíssimo. Se você chegar no Brasil, você vai encontrar em outras capitais, outras cidades do Brasil, a referência arquitetônica. E Santa Maria é privilegiada, não só pela Vila Belga, como também pela Art Deco, porque você tem a descida da Avenida de Rio Branco, né, são, digamos, perpendiculares, uma avenida que tem o maior conjunto de prédios Art Deco, um dos maiores do mundo, parece que perde para Miami, né, é o segundo do mundo. Mas está no segundo lugar, tá bom. Tá ótimo. Muito bom. E dobrando essas duas esquinas, nós temos a Vila Belga, que na época que o Abdon instala lá esse maravilhoso projeto de Notier, a Vila Belga estava lá, as moradias eram ocupadas ainda por moradores, foram passando propriedades, né? Hoje a Vila Belga está linda, foi restaurada, pintada, está maravilhosa. E eu, olha só, não conheço, deve fazer talvez 5 anos ou mais, que ocorre, não sei se todos os domingos ou uma vez por mês, o BRIC da Vila Belga. Eu tenho a impressão que continua, não sei o período. Porque... Não, ele continua, eu não sei há quanto tempo que foi instalado. Então nós passamos a ter uma ocupação maravilhosa, né? Além do BRIC, semelhante ao nosso BRIC da Redenção aqui, sempre com atividades culturais, isso tem movimentado muito. Eu não cheguei a presenciar esse evento acontecendo, que acontece, eu não sei se é todos os domingos, se é um domingo por mês. Mas, ou seja, quando o Abdo chegou lá, era tudo mato. Depois disso, recuperaram, a Vila Belga está linda.
foi recuperada. Teve muita gente interessada nisso aí. E hoje temos um evento grande acontecendo ao lado da Gari, que tem um projeto também em andamento de recuperação, de instalação ali de estrutura para atividades culturais, que nada mais é do que atrativo turístico, né? Então, estamos aguardando que saia lá. E há pouco tempo eu ainda vi notícia de que essa obra está para ser iniciada, né, de recuperação da Gari. Então, alguns dos atrativos, e Santa Maria tem toda aquela vocação, além do turismo de eventos, do turismo religioso, que eu vou deixar para vocês ampliarem agora, que inclusive temos novidade aí apontadas pelo Vaticano. Exatamente. Né? Quando nós trabalhamos nos destinos turísticos, nós, repetido, fazemos o somatório dos aspectos geográficos, históricos, culturais, equipamentos e serviços. A religiosidade é um segmento fantástico. Quando se fala em turismo religioso, ele faz com que você tenha lembranças de países que trabalham só com isso. E no caso do Rio Grande do Sul, especificamente, Porto Alegre também tem muitos eventos nessa área, tem os eventos religiosos e as igrejas do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria. Por exemplo, os primeiros sinos não católicos a badalar em Santa Maria foi da igreja luterana. Exatamente. Porque quando religião católica só podia ter autorização para badalar o sino. As primeiras não católicas foi lá em Santa Maria. Hoje nós temos a Basílica Medianeira, nós temos a Catedral e mais ainda nós temos esse projeto que está sendo continuado com o Posobon, que é beato. E Diácono, talvez, né? Diácono João Luiz Posobon, que vai ser beatificado agora. Exatamente, talvez aí que entra todo o processo da Igreja Católica. Você já pensou, gente? Quer dizer, mais um atrativo cultural, religioso para os destinos ORS. Essas informações... Muito ligado ali ao santuário de Schoenstatt, que atrai gente de todo o Brasil sem que haja, digamos assim, uma exploração disso como produto turístico. Eu tive a honra e o prazer de mostrar isso no folheto oficial do Estado, quando nós colocamos o Schoenstatt nesse folheto. Foi a primeira vez na folheteria oficial do Rio Grande do Sul que se contemplou esse projeto daqui. Atualmente são 100 peregrinos dias por dia, 100 peregrinos visitam. Ok, você vê quando a gente identifica, quando nós temos a oportunidade, porque turismo é conhecimento, turismo é cultura, turismo é educação. Turismo é um fenômeno. Olha a riqueza dessa reunião de hoje. Uma reunião maravilhosa que já está acabando. Eu queria pedir para que Flávia se despedisse e fica convidada para outra oportunidade. Por favor, Flávia. Eu agradeço mais uma vez o convite à TV Minuano, ao professor Abdon, ao César Larré pela participação. E o Larré, por favor, termine a sua participação, mas vai voltar aqui. Só uma observação aqui, vou dar um crédito, porque eu gosto muito de ser justo ao acreditar, né? Falamos da Vila Belga, principalmente do BRIC da Vila Belga, e eu esqueci de dar aqui o devido crédito para o nosso amigo Calu Cunha Flores, Calu e o João, que foram entusiastas, né? Estiveram à frente desse processo lá do BRIC da Vila Belga. Com certeza a gente vai acabar sendo ouvido lá em Santa Maria. Mas, com certeza, nós temos pessoas que pela Claro TV assistem o programa lá e me ligam, Abdon, tem que falar mais sobre Santa Maria. Pô, são 497 municípios, nós falamos das regiões, mas hoje iniciamos a valorização do destino Santa Maria, cidade e coração do Rio Grande. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, estar falando sobre a minha terra, revendo o grande amigo Abdon. Eu daria 2 programas aqui para eu relembrar fatos da trajetória marcante do Abdon em Santa Maria, como turismólogo, como professor universitário,
como grande agitador. O Abdo chegou lá e vamos mexer esse negócio aqui, né, Coelho? Agradeço ao Abdo, ao César, à Flávia, a toda a equipe da TV Minuano por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Olha, claro, ninguém faz nada sozinho, né? Eu fui acolhido, ganhei amigos e depois de ganhei a medalha, eu fico honrado, medalha Coração do Rio Grande. Então fico feliz com isso e continuo com a minha coluna no jornal local, que eu escrevo 2 vezes por semana, e continuo promovendo, divulgando a cultura de uma maneira geral e a minha pequena contribuição. Agora, meu amigo César, você tem que deixar um telefone de contato, porque vão me ligar e eu não sei como dizer o que é que eu faço para conseguir agendar alguma coisa, e nós vamos trabalhar num projeto para fazer uma promoção melhor, né, Larré? Fazer um trabalho para divulgar isso aí, por favor. Bom, o telefone eu vou deixar para o finalzinho, mas eu queria agradecer a oportunidade e conhecer essas pessoas, né? O Larré, a Flávia, e fiquei encantado com o trabalho de você, o teu trabalho também, a comunicação muito importante no tradicionalismo. E eu quero agradecer em nome do movimento, como conselheiro do MTG, quero agradecer em nome do movimento tradicionalista por a oportunidade que a TV Minuano agradeço, tá César. Meu telefone 51993765300. Destinos RS, exclusivo na TV Minuano. É bom para visitar, é bom para habitar. Conheça os municípios turísticos do Rio Grande do Sul. Pense nisso. Abdon Barreto Filho, exclusivo para a TV Minuano. Destinos RS. Oferecimento. Sesc. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Tá precisando viajar? No Sesc Turismo, você descobre novos destinos pelo Brasil e conhece novas culturas no exterior. Aproveite pacotes completos em até 24 vezes sem juros. E você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou em redes conveniadas o ano todo. Sesc Turismo. Viaje mais, viaje Sesc.